Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos iniciar. Meu nome é Wagner, né? A gente já se conhece, eu acho que eu já dei uma aula para vocês. E vamos iniciar agora a nossa aula. Já deu 3 minutos de prazo para quem quisesse entrar. Já somos 65. Hoje nós vamos falar sobre a fisiologia da contração muscular esquelética, que é uma parte da fisiologia humana bem tranquila, bem fácil. Vocês vão gostar de estudar, de descobrir como é que funciona essa contração muscular. O material já tá, o slide, né, já estava lá no portal para vocês, eu coloquei hoje pela manhã, e aí a gente vai compartilhando com vocês agora. Então, comecemos. Contração do músculo esquelético. Esses são os objetivos da nossa aula, né? Que é descrever a estrutura geral do músculo esquelético, os mecanismos básicos de funcionamento da junção neuromuscular, que era chamado antigamente de placa motora. Descrever a estrutura dos miofilamentos contráteis, explicar o mecanismo do deslizamento dos miofilamentos, actina e miosina, para produzir a contração muscular, o papel do íon cálcio nessa contração muscular e diferenciar os tipos de fibra muscular esquelética. Bastante coisa até, né? Basicamente, a gente utiliza o Guyton, né? O famoso Guyton, para a preparação dessa aula. Eu também dei uma lidinha no Bernie e Levy. Esses dois livros tem na nossa biblioteca, aí, né, aquela biblioteca virtual que a gente tem acesso pelo painel, o 13ª edição, e lá na biblioteca física tem o 12ª edição, não muda nada, as figuras só muda de cor, mas o texto é o mesmo, não muda nada, entre a 12ª e a 13ª edição. E o Guyton, o Bernie e Levy, também não mudou nada da 5ª para a 6ª edição. Tem as duas lá na Unesc também. A primeira coisa que a gente tem que falar, quando se vai se apresentar sobre contração muscular, é falar um pouco de onde surge, né, o controle motor. Né, de onde como é que a gente se mexe, como é que eu me movimento, como é que eu faço uma contração muscular esquelética. Então, existe, gente, isso aí é um hemisfério cerebral, né? Aqui, vocês têm o córtex, esse rosinha é o córtex somatosensorial, ele é para sensibilidade, e esse aqui mais lilás, roxinho, é o córtex motor. Dividindo esses dois giros, existe o sulco, chamado sulco central. Então, o que está para frente, né, para o lado frontal, é justamente o giro, a curvinha, né, o giro do córtex motor. Aí eu passei aqui uma lâmina aqui, cortei o cérebro assim, ó, de cima a baixo. Estou mostrando de frente para vocês o córtex motor cortado aqui embaixo. Esse aqui é o hemisfério cerebral de esquerdo e esse é o hemisfério cerebral direito. Se vocês observarem, tem uma figurinha disforme, uma figurinha humana disforme aqui, ó. Estão vendo? O pé, o membro inferior, tronco, o membro superior, aí vem a mão grande e a face grande. Então, aqui são as áreas de controle de cada partezinha do nosso corpo. Muscular, controle motor. É a mesma coisa que se aplica do lado de cá para a parte somatosensorial, que é praticamente as mesmas regiões da sensibilidade, combinando com a parte do controle motor. Então, já dá para perceber, por exemplo, que o controle
dos músculos da mão são muito... É um controle nervoso enorme. Olha a área do cérebro, do córtex cerebral, só para controlar os músculos da mão. Em comparação, por exemplo, com os músculos do membro inferior, todinho, que é muito maior, né, do que a mão, o controle nervoso é pequeno. Porque são músculos grandes que não têm a contração fina, sutil, como os músculos da mão, assim como os músculos da face, né, para mímica, para falar, para expressar as emoções, também precisa de um controle nervoso muito grande. Então, aqui nesse córtex está o corpo do neurônio que vai controlar, de onde vai partir o comando, o impulso nervoso, que desce aqui, ó, passa por aqui, pelo centro do cérebro, desce até na medula, para ir lá comandar, enviar um sinal para o músculo esquelético se contrair. Como é que isso funciona? Ele vai descer, né, por aqui, ó, ele desce, o axônio desse neurônio, o corpo celular dele está aqui, o axônio desce por aqui, vem até na medula espinal, ele chega aqui por essa parte da substância branca, branca da medula lateral, e ele entra aqui nesse corno anterior, nessa coluna anterior, de um lado e do outro. Então, essa coluna anterior é a parte motora, é a raiz motora. Então, aqui aquele axônio vai fazer sinapse, uma comunicação química com um segundo neurônio, e esse segundo neurônio, o corpo celular dele está aqui, ele vai emitir o axônio, está saindo aqui, ó, um grupo de axônios de neurônio, pelo nervo espinal, e vai até o músculo esquelético. Para a gente entender melhor, eu fiz um desenho esquemático ali, no quadro, que eu prefiro usar o quadro para explicar isso. Então, deixa eu mudar a câmera, colocar outra câmera para vocês verem ali a explicação no quadro. É esta aqui. Então, pessoal, aqui tem um desenho esquemático. O cérebro, a medula espinal e o músculo. Então, observa bem. Como eu mostrei para vocês, é um corte coronal, né? Um corte, não sei que nome dá agora. Sagital é assim. Corte assim. Coronal. Não lembro mais o nome que dá. Eu estou mostrando o corpo celular do neurônio. Desenhei grande, né? Ele não é tão grande assim. É microscópico. Lá no córtex cerebral. Que é a substância cinzenta do cérebro, que é mais exterior. A medula é o contrário, né? A substância cinzenta é no miolinho, no meio, e a substância branca é por fora, e no cérebro é o contrário. A substância cinzenta é por fora e a substância branca é no miolo, no meio. Então está ali o corpo celular do neurônio, lá no córtex cerebral, naquela regiãozinha que eu mostrei para vocês, que é no giro pré-central, né? Do lado do subcentral para frente. E ali, ó, ele emite, é onde nasce o potencial elétrico, né, que é tudo movido à eletricidade, os neurônios. É ali onde nasce o potencial elétrico, que vai ser transmitido por esse axônio, ó, desce do cérebro, vem pela medula, até se comunicar com esse segundo neurônio. Então, a gente pode chamar esse neurônio vermelho de neurônio motor de primeira ordem, e esse verdinho de neurônio motor de segunda ordem. O secundário, esse de primário e esse secundário, também pode ser chamado assim. Então, aqui vai fazer sinapse na medula, lá naquele corno anterior, na coluna anterior da medula. O neurônio de primeira ordem, ou primário, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, e aí ele, recebendo o estímulo daquele primeiro, se excita, também desenvolve um potencial elétrico, que a gente chama de potencial de ação, e aí transmite pelo seu axônio, que vai até o músculo. Aí vocês me perguntam assim, ué, professor, mas é uma única célula com esse prolongamento inteiro aí? Sim, nós temos uma célula com mais de 1 metro de comprimento. O neurônio, por exemplo, que está inervando o músculo do meu pé, ó, o corpo celular dele está aqui, na medula lombar. E o axônio dele vai até lá no meu pé. Então tem mais de 1 metro de comprimento, 1,20 m, eu sou um pouco mais alto. Então, existem células bem grandes. Embora o axônio seja muito fininho, microscópico, mas ele tem um comprimento enorme.
E é uma célula só. Então, ele chega lá no músculo e aí vai ter outra sinapse que comunica o neurônio motor secundário, esse verdinho, com a célula muscular, com uma fibra muscular, que a célula muscular a gente pode chamar de fibra muscular. E ali acontece outra sinapse, também uma sinapse química, né, com liberação de uma substância química, um neurotransmissor, e aí também a célula muscular vai desenvolver um potencial elétrico, um potencial de ação, e a partir desse potencial elétrico vai acontecer um processo bioquímico, que a gente vai aprender hoje, vai discutir hoje tudo aqui, que vai culminar com a contração muscular. Então, olha que é uma sequência de eventos que ocorrem. Isso tudo em décimos de milésimo de segundo, né? Isso tudo acontece de forma muito rápida. Então, vamos lá na sequência. O neurônio motor primário excita o neurônio motor secundário na medula espinal. Ah, tá, uma coisa, tá, gente? Isso eu estou falando dos músculos do pescoço para baixo. Se for os músculos da cabeça, né, da cabeça, então aí esse neurônio aqui vermelhinho, que é o neurônio primário, o axônio dele já para aqui, né? Ele já para aqui no tronco cerebral. E aí vai fazer sinapse com os neurônios dos pares de nervos cranianos, que estão todos aqui, no tronco cerebral. Tá? Para os músculos da cabeça, o caminho é mais curto. Agora, do pescoço para baixo, aí tem que ser todo aquele caminho ali da medula. Então tá. Faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, aí o neurônio de segunda ordem também desenvolve o potencial de ação e vai até no músculo. Eu peguei isso aqui, ó, e ampliei aqui, ó. Isso aqui tudo aqui embaixo é uma fibra muscular, uma célula muscular, e aqui é o neurônio motor secundário, esse verdinho. Então, o neurônio motor secundário, ele tem uma substância química armazenada ali dentro, no seu interior, que se chama, tem vesículas aqui, ó, uma porção de vesículas, armazenando ali no seu interior uma substância química que se chama acetilcolina. Então, o neurotransmissor acetilcolina está armazenado aqui nessas vesículas. Quando o potencial de ação, o potencial elétrico, chega aqui no neurônio, né, porque ele vem percorrendo todo o axônio, chega aqui no terminal axônico, então ocorre também uma alteração ali dentro, uma alteração bioquímica dentro do terminal axônico, e aí a acetilcolina é liberada aqui, ó, nessa fenda que separa a célula nervosa da célula muscular, que a gente chama de fenda sináptica. Isso tudo aqui é o que eu chamo de junção neuromuscular, o que antigamente chamava placa motora. E aí, ó, o que acontece? Quando a acetilcolina é liberada aqui, ela vem e se liga em receptores que tem aqui na membrana do músculo. Esses receptores têm um nome, chama receptor nicotínico. Nicotina, vem da nicotina do cigarro, porque a nicotina do cigarro também se liga nesse mesmo receptor. Daí vem o nome, receptor nicotínico. A acetilcolina se liga aqui, e aí o que acontece? Ocorre um potencial de ação local, aqui, nessa porçãozinha da membrana, ocorre um pequeno potencial de ação, potencial elétrico, mas aí quando esse potencial elétrico, mesmo pequenininho ali perto da placa motora, próximo do neurônio, ele se espalha para toda a membrana do músculo. Ele começa pequeno, mas ele vai se espalhando rapidamente para o restante da membrana do músculo. E o que acontece? À medida que ele vai se espalhando, ele percorre toda a membrana. E o músculo esquelético, eu não sei se vocês já tiveram a aula da histologia, com a professora Sara, mas se vocês já tiveram, ela deve ter mostrado para vocês. Se ainda vão ter, ela também vai mostrar para vocês que o músculo esquelético tem essas aberturas, assim que a gente chama de túbulo T. Ele é uma invaginação da membrana celular que entra, assim, forma um verdadeiro canal em direção ao interior da célula. Então, esse potencial entra ali no interior
E aí o que acontece? Existe um complexo proteico entre a membrana do túbulo T e a membrana dessa cisterna interna, né, que é o retículo endoplasmático. Como é no músculo, a gente chama de retículo sarcoplasmático. Tudo que é de músculo, a gente chama, tem esse prefixo de SARC, S-A-R-C. Então, aqui, o retículo endoplasmático, a gente chama de retículo sarcoplasmático. Mas é o retículo endoplasmático liso, que toda célula tem. Então, aqui existe esse complexo proteico que liga a membrana do túbulo T à membrana do retículo sarcoplasmático. Esse roxinho, que faz parte da membrana do túbulo T, se chama complexo de dihidropiridina. Não precisa decorar esse nome, não, tá? Só estou falando, mas eu não vou perguntar esse nome específico, não. E o azulzinho, que é da membrana do retículo, é um canal, né, de cálcio, chamado canal de cálcio do tipo rianodina. Então, o rianodina com dihidropiridina formam um complexo proteico. Quando o potencial elétrico passa por aqui, o complexo de dihidropiridina faz o canal de rianodina se abrir. Então, o canal de cálcio do tipo rianodina se abre. E o retículo está armazenando quem? O íon cálcio. Então, o retículo está cheio de cálcio lá dentro. Quando o potencial de ação chega aqui, que passa e ativa esse complexo proteico, o canal de rianodina se abre e libera cálcio aqui para o interior, para o citoplasma da célula. O cálcio fica livre do citoplasma da célula. Aí agora é que vai iniciar o processo contrátil, porque é o cálcio livre ali no citoplasma que vai iniciar a maquinaria contrátil da célula, que é a actina e miosina, que eu vou explicar daqui a pouco só. Eu chamo o citoplasma do músculo de sarcoplasma também, tá? Lembra sempre desse prefixo, sarc. Então, o citoplasma eu chamo de sarcoplasma, o retículo endoplasmático eu vou chamar de retículo sarcoplasmático, a membrana celular eu chamo de sarcolema, muda só isso aí. Agora eu vou voltar para lá para a gente continuar com os slides. Deixa eu mudar a câmera. Alguém tinha falado alguma coisa aqui nos... a internet está instável para muita gente. Cristal. Professor, Oi. aqui é a Fernanda. Olha só, o senhor estava falando que, por exemplo, no pé não tem uma grande parte do cérebro que comanda, né, em si. Mas e se a pessoa, tipo, sofrer, essas pessoas que perdem os braços e conseguem aprender a escrever, tocar com o pé, o cérebro vai comandar mais essa área? Aí nesses casos, uma parte maior do cérebro vai assumir o controle. É uma adaptação, principalmente quando é desde pequeno, quando já nasce, né? Depois de velho é mais difícil, mas quando já nasce com o defeito, por exemplo, nasceu sem os braços, então já começa a treinar desde guri, desde bebezinho, aí se desenvolve bem. Com certeza, a área cerebral daquele indivíduo a área cerebral que controla os músculos do pé daquele indivíduo vai ser maior do que um de nós que temos os 4 membros, com certeza. Entendi, obrigada. Nada. Continuemos, senão a gente não dá a aula toda. Eu ainda nem comecei a aula de contração muscular, hein? Estou só introduzindo. A anatomia fisiológica do músculo, vou falar bem rápido. Então, o músculo esquelético, né, ele tem um tecido conjuntivo que envolve ele, ou seja, todo o músculo é envolvido por um tecido conjuntivo fininho. Esse vocês já viram lá no anatômico. É um tecido meio translúcido, parece um filmito que está envolvendo o músculo, assim, bem translúcido. Às vezes no cadáver está até meio se descolando, assim, que o formal vai arrancando ele. Chama epimísio.
Depois, os feixes de fibra muscular são envolvidos pelo perimísio, e aí cada fibra muscular é envolvida pelo endomísio. Então, tem esse tecido conjuntivo. Esses três tecidos se agrupam nas extremidades do músculo para formar o tendão. Então, o tendão também é um tecido conjuntivo denso, modelado, bem resistente, muito resistente, mais resistente do que um cabo de aço. Então, aqui, ó, sarcolema, e por cima do sarcolema ainda tem o endomísio. Dentro da célula muscular, de uma célula muscular, que seria isso tudo aqui, ela é polinucleada, ó, tem um núcleo aqui, outro núcleo aqui, vários núcleos. Existem as miofibrilas. Aqui tem uma miofibrila, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Existe até centenas a milhares de miofibrilas em uma célula muscular esquelética. Depende do tamanho do fibra, do tamanho do músculo. E as miofibrilas são compostas por sarcômeros. Os sarcômeros, aqui, estava aqui, ó, endomísio, perimísio e epimísio, o tecidinho que eu estava falando. Como eu estava falando, as miofibrilas são compostas por sarcômeros. O sarcômero é a unidade contrátil do músculo. É o sarcômero que encurta. E o sarcômero, por sua vez, é formado pelas duas proteínas principais. Tem muito mais proteína, mas as duas principais, que são as proteínas que realmente fazem o processo contrátil, são os filamentos de miosina e de actina. A miosina é o filamento grosso e a actina é o filamento fino. A actina é um polímero da proteína globular actina G, ela se polimeriza, e aí dois polímeros se enroscam entre si, faz a actina F. Aqui eu ainda vou juntar uma outra proteína filamentosa, que é a tropomiosina, fica entrelaçada aqui nesse sulco, tropomiosina. E ainda tem outra, que é a troponina, que é uma proteína que tem 3 porções, uma A, uma C e uma T. Então, o filamento da actina, portanto, é formado pela proteína actina, tropomiosina e troponina. Essas 3 proteínas juntas formam um filamento fino de actina. Então, tá aqui, ó. Essa verdinha são os polímeros de actina. Esse parece um cordãozinho aqui, é a tropomiosina. Essas 3 bolinhas que estão espaçadas, com o mesmo espaçamento entre elas, são a troponina, que a gente chama as duas em conjunto de complexo troponina-tropomiosina, como se fosse junto, porque elas são pregadas uma na outra. Tá aí, ó, os nomes: troponina, tropomiosina e as actinas esqueci a palavra. Filamento da actina. E ainda tem outras proteínas, ó, os monte de nome que aparece, ó. Tropomodulina, proteína CAP-Z, alfa-actina, que são outras menos importantes, né, que estão aqui também, fazem parte do filamento de actina. Vejam que ele é muito pequeno, tem o tamanho a altura de 7 nanômetros. O filamento de miosina, ele é formado também por um polímero da proteína miosina, né? Ela faz também um polímero, aí você pega 2 polímeros e enrosca. Aqui é a cadeia leve, né? Que faz a cauda. E na sua extremidade ela faz 2 cabeças, que é a cadeia pesada. Então, o filamento de miosina é um polímero disso aqui, porque eu pego outro desse aqui e junto aqui embaixo. Ó. É como se eu juntasse 2 caudas, e aí a segunda cauda aqui, a cabecinha sai aqui na frente.
pego uma terceira, prego aqui embaixo e a cabecinha sai ali do lado. E aí eu vou ter um complexo formado por várias caudas, né? A cadeia leve presa aqui, ó, no meio. E saindo para as laterais, nós temos as cabecinhas, que são as pontes cruzadas, as cadeias pesadas do filamento de miosina. Só não tem as pontes cruzadas, são essas cabecinhas, no centro do filamento de miosina, mas as laterais têm as cadeias pesadas, que são a ponte cruzada do filamento de miosina. Aqui é onde acontece a mágica da quebra do ATP para fornecer energia para a contração muscular. E a disposição deles espacial no sarcômero é a seguinte, ó. Aqui eu tenho uma parede proteica que eu chamo de disco Z, e ali do outro lado eu tenho outro disco Z. Não dá para ver que está cortado aqui, né? Então, do outro extremo tem outro disco Z. Ancorado, preso nesse disco Z, nós temos filamento de actina, ó, que é todo esse azulzinho, filamento fino. O filamento grosso, que é o de miosina, também está aqui, no centro do sarcoma, mas ele não está solto de qualquer forma, não está flutuando sozinho. Ele também está preso ao disco Z por essa proteína amarelinha que eu chamo de titina. Titina, que é a maior proteína que nós temos no corpo, é essa aqui, maior peso molecular. Então, ela prende, né, ela dá sustentação ao filamento de miosina para ele não ficar solto de qualquer forma. Esse tem o nome dela por aqui. Não tem. Tem aqui, ó. Está apagado, mas teria a titina. Ela tem ela é grande e ela tem esse característico de ser maleável, né, de ser meio que elástica. E quando o sarcoma contrai, ela acompanha o encolhimento, né, a diminuição do comprimento do sarcômero. Então, eles são dispostos espacialmente dessa forma. Quando você olha no microscópio, essa parte aqui é branca, porque tem menos proteínas, e essa parte aqui é mais densa, tem mais proteína, é mais escura. Então, tem bandas claras, bandas escuras, bandas claras, bandas escuras. E aí, no microscópio, tem um aspecto de estrias. Daí vem o nome de músculo estriado esquelético. Tá aí mais detalhes do filamento de miosina, a cadeia leve, a cadeia pesada. E se junta. Alguma coisa interessante é que, na junção entre a cadeia leve e a cadeia pesada, existe uma espécie de cotovelo, uma parte articular. Isso é super importante entender para poder entender o processo contrátil que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a disposição é, a cada duas linhas Z, discos Z subsequentes, você tem um sarcômero. Então, o sarcômero vai de uma linha Z até outra linha Z. Isso aqui é um sarcômero. E é isso aqui que encurta de tamanho, que diminui o comprimento e que leva, né, que faz a contração muscular em si. Está aqui a foto com microscópio eletrônico de um sarcômero. Aqui um disco Z, aqui outro disco Z. Banda clara, banda escura. O que está mais escuro aqui são os filamentos de miosina. E mais clarinho só tem a titina e o filamento de actina. Tá aí outra figura esquemática, né? Mostrando aí a titina presa aos discos Z, prendendo a miosina. E aqui é um desenho esquemático também mostrando como é o sarcômero quando ele está relaxado e o sarcômero quando ele está contraído. Veja que diminuiu o comprimento, tá vendo? Ele ficou menor, o comprimento dele aqui. Então, você junta esse aqui, diminuiu o comprimento, o que está aqui do lado também diminuiu o comprimento, o que está aqui do lado também diminuiu o comprimento, o do lado, ou seja, todos eles encurtando o músculo como um todo, encurta, que é a contração muscular. Ok, aqui é uma vista com microscópio, mostrando aí várias mitocôndrias em músculo, principalmente o músculo do tipo 1, que ele tem muito gasto energético de ATP,
e aí precisa um tecido altamente gastador de energia, precisa de muita mitocôndria para fornecer energia. Aqui eu já tenho uns questionamentos para vocês. Muito fácil, só para vocês responderem enquanto eu faço um novo desenho ali no quadro para explicar o próximo passo. Então, eu vou colocar para vocês aqui no chat um link e vocês vão clicar aqui e vão responder esse questionário. São 2 questões apenas. Muito simples, vou dar 1 minuto só. Tá indo aí para vocês. Cliquem nele, no chat e respondam. 1 minuto.
Responderam? 35 responderam. Sim. Então, vamos lá, como é que foi as estatísticas. Os músculos estriados esqueléticos, assim como qualquer músculo, apresentam a capacidade de contração. Essa contração é lenta e involuntária? Não. Involuntária e rítmica? Não. Lenta e rítmica? Também não. Rápida e voluntária? Esta é a correta. Letra D. E graças a Deus aí quase 80% de vocês acertaram. Muito bem. Os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome indica, apresentam estriações. Essas estriações são conseguidas graças à repetição de unidades denominadas de sarcômeros. Muito bem também. Mais de 60% de vocês aí respondentes, que foram 37, acertaram. Muito bem. Continuemos aqui. Deixa eu ver o que é que tem. Peraí. Deixa eu ver se tem... Se o que eu quero explicar no próximo slide já é ali. Já é o que eu vou explicar ali no quadro. É melhor eu ir direto para o quadro. Depois eu volto para o slide e repito tudo aqui no slide. Então, deixa eu mudar a câmera, gente. Vamos lá. Prestemos bem atenção. Ó, nós temos todo aquele processo, né? Que nós já falamos no começo da aula. Vem o comando do neurônio motor primário, medula, neurônio motor secundário, músculo. O axônio vai até o músculo, né? Forma a junção neuromuscular, que é a placa motora, libera um neurotransmissor. Qual é o neurotransmissor? Sempre vai ser acetilcolina. Sempre. Com curiosidade, quem usa Botox, o Botox ele entra aqui dentro desse neurônio e impede a liberação da acetilcolina. Por isso que o músculo não se contrai. Então, quem usa Botox na testa, eu usei o ano passado. Meu teste ficava assim. Mas acabou o efeito já e eu não refiz. O músculo não se contrai por quê? Porque a acetilcolina não é liberada. Então, o Botox impede a liberação da acetilcolina. E aí paralisa o músculo. Esse é o efeito do Botox. Então, a acetilcolina se liga aqui no receptor nicotínico e aí desenvolve um pequeno potencial de ação, mas esse pequeno potencial de ação se espalha pela membrana do músculo e ao se espalhar e entrar no túbulo, na membrana celular do túbulo, ele ativa o processo, o complexo proteico de hidropiridina rianodina, que libera o cálcio que estava armazenado no retículo sarcoplasmático. E o que danado esse cálcio faz que provoca a contração? Vamos olhar aqui. O sarcômero, como é que ele está? Em vermelhinho. Aqui, em azul, são os discos Zs. Deixa eu colocar o nome. Disco Z. Actina. Miosina. Então vamos. Isso aqui é um sarcômero, né? Um desenho muito mal feito, mas vocês entendam que é um sarcômero. Disco Z, ancorado ali no disco Z, tem os filamentos finos, são filamentos de actina. Um sarcômero tem 1.500 filamentos de miosina e 3.000 de actina. Então, tem um filamento de actina rodeado de vários filamentos de actina. E saindo dos filamentos de actina, de miosina, tem as pontes cruzadas, né, que é a cabecinha lá da cadeia pesada da miosina. Eu peguei isso aqui, ó, uma dessa aqui, e ampliei aqui. Filamento de actina, que tem a troponina,
né? E a tropomiosina eu nem desenhei, mas vocês sabem que tem ali a tropomiosina também. Aí veja, existe um sítio de ligação da ponte cruzada, que é essa manchinha verde que eu desenhei ali. A ponte cruzada só consegue se ligar ali. Mas olha o que acontece. A troponina, aquele complexo troponina, tropomiosina, elas estão ali encobrindo, né, fechando, impedindo a ponte cruzada de se ligar ali, no filamento da actina. Então, desta forma, o músculo está completamente relaxado. Não tem tensão, não tem contração muscular. O músculo está relaxado. Agora, depois que esse processo acontece e é liberado o cálcio, olha o que acontece. O cálcio se liga na troponina. O cálcio se liga na troponina. A troponina, quando o cálcio se liga, ela faz assim, ó, ela mexe, ela altera a sua conformação espacial. Eu vou mostrar ali numa figurinha animada que tem ali. Ela faz assim. E aí, quando ela mexe, quando ela altera a sua conformação espacial, ela descobre, ela deixa livre o sítio de ligação da actina. E rapidamente, ó, a cabecinha da ponta cruzada se encaixa ali, só que ela encaixa, ela já tem a TP ligada aqui, ó, já tem a TP na cabecinha da ponta cruzada, ela encaixa ali e faz assim, tchum. É como se fosse aquela articulação que eu mostrei entre a cadeia pesada e a cadeia leve. Quando ela encaixa ali, ela traciona nessa direção o filamento de actina. E aí já solta, vem outra TP, ela encaixa no próximo sítio de ligação, que é logo aqui, e puxa de novo, vem outra TP, ela solta, encosta lá no outro e fica fazendo esse movimento, puxando o filamento da actina, enquanto tiver quem? Cálcio. Enquanto tiver cálcio, ela fica lá tracionando a actina. Só que, aqui no sarcômero, o lado de cá traciona para esse lado, ou seja, o disco Z desse lado é tracionado em direção ao centro do sarcômero, e as do lado de cá são tracionadas para cá, para esse lado. E você tem o quê? O encurtamento do sarcômero. Olha que coisa maravilhosa que o engenheiro celestial bolou, inventou para a nossa contração muscular esquelética. Não é bonito de se ver isso ali? É uma engenharia perfeita que ele fez. Agora, esse processo todo só enquanto tem cálcio. Porque esse processo, o músculo fica despolarizado por muito pouco tempo. Fica excitado por 5 milissegundos, que é um tempo muito pequeno. Logo, ele volta a ficar negativo, em repouso. E quando isso acontece, todo o cálcio é bombeado de volta, bombeado ativamente, gasta ATP, é uma bomba ativa. É bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático e acaba a contração, porque não vai ter mais cálcio. E o cálcio, quando ele é retirado daqui, a troponina faz assim, tchum, fecha o sítio de ligação da miosina. Não é bonitinho isso ali? Vamos repetir tudo ali no slide. Deixa eu só mudar a câmera de novo. Aqui. Então tá tudo descrito aí, esses slides escritos assim, eu nem gosto dele. Depois vocês leem quando vocês quiserem, estudando para a prova. Tá aí uns desenhos já são melhores. Aqui, ó, embaixo, quando o sarcômero está relaxado, aqui quando ele está semi-contraído, aqui na contração máxima, né? Aqui relaxado e aqui contraídos, quer dizer que aqui embaixo tem cálcio, e aí as pontas cruzadas estão ligadas na
no sítio de ligação, né, estão tracionando naquela direção, nessa direção aqui, né, daqui para cá. O filamento de actina. Então, veja, ó, o sítio de ligação está ali, ó, aquela zona vermelha, mas está fechada. Meio que bloqueada pelo complexo troponina-tropomiosina. Mas à medida que o cálcio se liga na troponina C, aí fica livre o sítio de ligação da miosina, né? Que a ponte cruzada da miosina se liga aqui. E ocorre esse processo aqui, ó. Então, olha que bonitinho. Olha bem essa figura e tentem descobrir o que é cada bolinha dessa aí. Olha bem. Pode abrir o microfone e falar, primeiramente, o que é essa bolinha amarela que cai aqui, ó. Vocês sabem? Seria o cálcio, professor? Seria o cálcio, exatamente. Então, por que parou esse negócio? Seria o cálcio. Essas três bolinhas lilás aqui são quem? O complexo troponina. Tropomiosina. A tropomiosina seria esse cordão azul e a troponina, essas três bolinhas lilás. Laranjinha aqui é a zactina F, né? Polimerizada. Eu enrolei a língua com essa palavra. E aqui é a cabecinha. É uma só, né? Que a gente sabe que são várias, mas só uma ponte cruzada da miosina. Isso verdinho aqui seria o quê? Sabem? O ATP. E esse conezinho é a enzima ATPase, que tem uma atividade ATPásica aqui nessa cabecinha da ponte cruzada. Não é fácil, não é uma coisa difícil. Então, sempre tem que ter, primeiro, a excitação do músculo, que é o potencial elétrico, o potencial de ação, para depois ter a contração muscular. Por isso que a gente vê lá na TV, na propaganda do Polishop, naquelas coisas, aqueles aparelhos que põe no abdômen para fazer abdominal, fica lá fazendo. O que é aquilo ali? É uma corrente elétrica. Ele imita o que o neurônio motor faz. Ele passa uma corrente elétrica pelo músculo e aí o músculo se contraindo lá, naquelas propagandas lá, você já deve ter visto. E aí, onde está o retículo sarcoplasmático? Por todo o músculo, mas principalmente próximo dos túbulos T, para ele receber a sinalização do complexo de hidropiridina rianodina. Tá aqui essa figura esquemática explica direitinho, ó. Placa motora ou junção neuromuscular libera acetilcolina, se liga a CH, que é acetilcolina. Se liga no receptor, despolariza aqui e vai se espalhando. Se espalhando. Aí, quando entra na membrana do túbulo T, ativa o complexo de hidropiridina, rianodina, e aí o retículo libera cálcio. O cálcio vem se ligar na troponina, ativa o processo contrátil, e assim fica acontecendo a contração. Acontecendo a contração, acontecendo a contração, enquanto o cálcio está aqui dentro. Uma vez que o potencial de ação tenha terminado, ó, essa linha pontilhada aqui tenha acabado, tá vendo? Ele ficou positivo, depois voltou a ficar negativo. Então, o cálcio simplesmente é bombeado. Isso aqui é uma bombinha elétrica, ó, que gasta ATP, bombeia todo o cálcio aqui para dentro do retículo sarcoplasmático. E aí o músculo faz o quê? Relaxa. Porque sem cálcio não tem contração.
Agora, só mais curiosidades, né? Existe a contração isométrica, a contração isotônica. A contração isométrica é eu segurando um peso assim, ó, mas parado. Então, existe contração sem encurtamento? Existe. Eu posso segurar um peso assim parado, eu estou sustentando ele contra a gravidade. É contração muscular. Então, isso é contração isométrica. E a contração isotônica é quando tem encurtamento, quando eu estou encurtando o músculo, ou quando tem o aumento do comprimento do músculo. Também é contração. Porque, veja, se eu estiver segurando a queda de um objeto, né? Por exemplo, eu estou pegando uma garrafa com água. Se eu vou colocar ela na mesa, eu não posso saltar ela, que ela vai bater na mesa e quebrar. Eu tenho que ir segurando ela até chegar lá na mesa. Ou seja, se eu estou segurando ela, mas estou colocando lá na mesa, eu estou contraindo, mas o músculo, o meu bíceps aqui no braço, está aumentando o comprimento. Então, eu chamo de contração excêntrica, é a contração isotônica, que aumenta o comprimento do músculo. E se eu estou levantando um peso, encurtando, ou seja, estou contraindo, mas encurtando o comprimento do músculo, é contração isotônica concêntrica. Isso é muito o educador físico que usa isso. Tem mais duas questõezinhas aqui para vocês. Deixa eu copiar o link, só para acordar vocês. Eu sei que vocês estavam apresentando o trabalho do Interagindo hoje, né? Bárbara Godin. O disco Z é como se fosse duas paredes proteicas onde estão ancorados os filamentos de actina e miosina. É o que limita o sarcômero. Tá, Bárbara? Cliquem aí nesse link e responda essas duas questões. Deixa eu ver como é que elas são. São fáceis também. E Rafaela? Não está chegando. Demora a chegar para pedir aquela parte do endomísio. Sim. Eles são tecidos conjuntivos que envolvem o que envolve a fibra muscular, uma célula muscular, é endomísio. Aí você junta várias fibras musculares num feixe de fibras musculares, eles são envolvidos por outro tecido conjuntivo, chama perimísio. E aí o músculo como um todo, né, todo músculo
é envolvido por um outro tecido conjuntivo, chama epimísio. O epimísio é aquela parte, é aquela estrutura que você falou que dá para ver, né? No No anatômico. anatômico vocês conseguem ver, tá? Alguns cadáveres já estão até meio caindo, assim, despedaçando. Meio translúcido, assim. Obrigada, professor. Nada. Já responderam? Tá bom, já dei tempo demais. Vamos compartilhar. O tecido muscular apresenta características próprias que permitem a realização de movimento. Existem 3 tipos, esquelético, cardíaco e liso. As células deste tecido respondem a estímulos e apresentam seu citoplasma preenchido de filamentos proteicos contráteis. Com relação a este tecido, é correto afirmar. A maioria foi na última. No citoplasma, as fibras musculares estiradas esqueléticas existem estruturas cilíndricas alongadas, denominadas miofibrilas, que são formadas pela sequência de sarcômeros adjacentes. Essa é verdadeira. Vamos ver as outras. As fibras musculares estriadas cardíacas não se regeneram, enquanto que as fibras musculares estriadas esqueléticas e lisas se dividem por mitose. Não é bem assim, não. Está errado. No sarcolema, as fibras musculares lisas e adjacentes encontram estrutura denominada cavéolas, que são consideradas junções de adesão e comunicação. Não. Na contração muscular estriada esquelética, a polarização da membrana plasmática provoca a saída de íons de sódio. Não, é entrada. A fibra muscular estriada cardíaca é envolvida por um tecido muscular denominado de endomísio. Não. No coração é miocárdio, endocárdio e pericárdio. Denominamos de sarcômero a unidade funcional contrátil da fibra muscular. Essa unidade é delimitada pela linha Z. Muito bem aí, quase 90% de vocês acertaram. Ok, continuemos, já estamos nos finalmente. Professor, Oi. linha Z e disco Z é a mesma coisa? Pode usar os dois nomes? É, mesma coisa. Unidade motor. O que seria unidade motor? É a quantidade de fibras musculares, anota isso, é a quantidade de fibras musculares inervada por um único neurônio. Então, o neurônio motor, aquele verdinho que eu desenhei ali no quadro, ele não inerva só uma fibra, não. Ele pode inervar 3, 4 ou até 100 fibras musculares. Depende do músculo. Por exemplo, no músculo da mão e da face, um neurônio inerva poucas fibras musculares. 1, 2, 3 só. Agora, lá no quadríceps, aquele músculo enorme que nós temos na coxa, um neurônio inerva até 100, 150 fibras musculares. Porque não tem muita sutileza a contração. É só extensão e flexão do joelho, né? Então, não tem um neurônio. Então, a unidade motora é isso. É a quantidade de fibras musculares inervadas por um único neurônio. Lembrando que cada fibra muscular só recebe a inervação de uma placa motora, né? Uma fibra muscular, uma placa motora. Não recebe de duas. Então, aqui, ó, esse neurônio. Qual a unidade motora aqui? 3. Um neurônio que inervou 3 fibras musculares. Essa unidade motora tem 3. Modelamento do músculo. Isso aí é uma coisa muito inerente ao músculo. O músculo sempre está se adaptando à carga de exercício que é imposta a ele. Então, você pode ter um camarada que não tem nenhuma carga de exercício, o músculo hipotrofia, ou uma carga de exercício muito grande, que o músculo hipertrofia. E o que aumenta e diminui? Miofibrilas, actina e miosina. Alguns estudos, alguns autores, alguns artigos falam que, nesse caso aqui, se o treinamento for correto, de longo prazo,
pode ter aumento do número de células também. Mas é uma coisa bem específica. O normal é que aumente só o tamanho da fibra e a quantidade de proteínas, de actina, de miosina, de miofibrilas. Um músculo desnervado, se aquele neurônio verdinho, que é o neurônio secundário, for seccionado, for lesionado, aí o músculo perde o trofismo completamente, fica completamente atrofiado. Então, atrofia só quando ocorre desnervação. Quando a gente fica lá, para de fazer academia, ou quebra o braço que engessado durante 40 dias, aí o braço afina, ou a perna, aí é hipotrofia, só diminui a trofia. Se você voltar a fazer exercício, vai voltar ao normal. Mas na desnervação, esse caso aqui foi uma poliomielite, aí é atrofia mesmo. O tecido muscular até muda, vira quase um conjuntivo. E aqui, isso aqui que é importante também para a gente finalizar, os tipos de fibras musculares. Nós temos, tipos de fibra tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é a fibra que ela é para contrações de longo período. Contração lenta, porém de longo período. É aquela do corredor de maratona, né, que faz exercícios longos. Enquanto que a do tipo 2, ela é de contração de força mais rápida, mas ela se fadiga mais facilmente, né? Ela é para contrações rápidas, de até 1 minuto. Enquanto que essa aqui é de contrações mais duradouras, de horas até. Essa aqui é a dita fibra vermelha, porque ela tem mais mioglobina, já que ela tem um metabolismo oxidativo mais desenvolvido. Essa aqui utiliza a glicose com um metabolismo oxidativo, né, com mitocôndria, usando oxigênio. Essa aqui é mais o metabolismo glicolítico de formar ácido lático, porque ela não dá tempo de utilizar o oxigênio. Essa aqui é mais anaeróbica e essa aqui é mais aeróbica. E isso tem também o tamanho da fibra. Essa aqui é uma fibra muscular mais fininha e essa aqui é uma fibra muscular mais robusta. Vocês podem fazer a comparação, né? Ali no dia 31 de dezembro, sempre passa na TV a corrida de São Silvestre, que ocorre lá em São Paulo. Como é a característica física, o biotipo daqueles rapazes, aqueles atletas que ganham a corrida de São Silvestre? Eles correm 22 quilômetros lá naquela maratona. Eles são magrelos, são mais magros, né? Porque eles têm mais fibras do tipo 1. Agora pega o Usain Bolt, que corre 100 metros. Ele é mais musculoso, tem mais volume, porque ele é mais de fibra do tipo 2. É para explosão, né? Correr 100 metros, correr no máximo 200 metros. Então, o diâmetro é pequeno, na outra o diâmetro é grande, mas o sistema energético é aeróbico, o outro é anaeróbico, resistência à fadiga é maior aqui, mas é mais baixa lá, e assim vai. As várias características. Essa tela aqui, a próxima, eram 2 vídeos, só que ele não rodou. Passei a tarde tentando mexer, não sei por que não está rodando. Mas esses vídeos, vocês vão achar ele na internet. É muito interessante, eu gostaria muito que vocês vissem eles no YouTube. Vocês vão colocar no YouTube. São vídeos pequenos, de 5 minutos, 5 ou 6 minutos cada um. Vale a pena vocês assistirem agora, depois da aula, no YouTube. Vocês vão colocar no YouTube. Contração muscular USP. USP, é a Universidade de São Paulo. Aí vai aparecer 4 vídeos. Vocês têm que assistir o vídeo 2 e o vídeo 3. O 1 e o 4 são de músculo liso e músculo cardíaco, não é para hoje. Então, o vídeo 2 e o vídeo 3, vocês devem assistir, de preferência agora, depois da aula. É super interessante, um vídeo com computação
de animação computadorizada muito didático, muito bem feito, que vale realmente a pena assistir. Anota aí, contração muscular, USP. Você coloca isso no YouTube, vai aparecer. Os 4, você tem que assistir o 2 e o 3. Façam isso, por favor, um pedido de coração meu, porque era para ser esse aqui e esse outro, e eles não estão abrindo. E é curtinho, 6 minutos, 5, uma coisa assim. Espero que a gente tenha atingido os objetivos. E para encerrar com chave de ouro, mais duas para vocês se divertirem. Essas são um pouquinho mais elaboradas. Vou dar 3 minutos para vocês responderem essas duas aqui. Professor, não tem como mandar o link dos vídeos, não? Tem sim. Agora mesmo. Esse é a parte 2. E este é a parte 3.
Deixa eu ver quantos. 19. Ah, tá bom já. Ah, não, não é isso aqui não. Vamos lá. Os atletas olímpicos geralmente possuem grande massa muscular por causa dos exercícios físicos constantes. Sobre a contração dos músculos esqueléticos, é correto afirmar que os filamentos de miosina deslizam sobre a actina, diminuindo o comprimento do miômero. Não é verdadeiro essa, porque é o contrário. Os de actina deslizam sobre os de miosina. B. A fonte de energia imediata para a contração muscular é proveniente do fosfato. Não, é primeiro do ATP, depois da creatina. Na ausência de íons cálcio, a miosina separa-se da quitina, o que provoca o relaxamento da fibra muscular. Essa é correta. A letra C. Vamos ver as outras. A fadiga durante o exercício físico é resultado do consumo de oxigênio que ocorre na fermentação lática. Não, na fermentação lática não tem oxigênio, não tem uso de oxigênio. A ausência de estímulo nervoso em pessoas com lesão da coluna espinal não provoca diminuição, nossa, provoca muito. Total diminuição do tônus. Então, a letra C é a correta mesmo. 50% de vocês acertariam essa questão se ela fosse de prova. Vamos ver essa. A fim de desempenhar mais eficientemente as várias funções musculares, existem 3 tipos de fibra muscular esquelética, tipo 1, tipo 2A e 2B. Cada tipo de fibra possui diferentes propriedades, e a maioria dos músculos contém uma associação de todos os 3 tipos com a proporção de um tipo maior do que as dos outros. Com relação ao tipo de fibra muscular, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Em seguida, assinala a opção correta. 1. As fibras tipo 1 contêm grande número de mitocôndrias e alta concentração de mioglobina. São denominadas fibras de contração lenta ou fibras potencial oxidativo lento. Essa é verdadeira. As fibras tipo 2A contêm menos mitocôndrias e pouquíssimas quantidades de mioglobina. São denominadas fibras de contração rápida ou glicolíticas rápidas e são maiores em diâmetro do que as fibras do tipo 1. Essa é verdadeira também. As fibras do tipo 2B são denominadas fibras de potencial oxidativo rápido glicolítico. São fibras intermediárias em características como quantidade de mitocôndria, tamanho de fibra, velocidade de contração, velocidade de fadiga em relação às fibras do tipo 1 e tipo 2A. Essa acho que é verdadeira também, né? Eu acho que fica VVV. Deixa eu só dar uma olhadinha no slide se a 2B, se eu estou confundindo com a 2A. Ah, não, gente. É o contrário. Aqui a 3 é falso. É falso porque teria que ser as fibras 2A no começo em relação ao tipo 2B aqui no fim da frase. Então, é a letra A, VVF. VVF. Ok, 40% acertou. Foi a maioria aí nas porcentagens. Foi bom. Pessoal, encerramos o conteúdo em si, mas ainda temos alguns minutos ali. Acho que 5 minutos, 10 minutos. Para perguntas, dúvidas, vocês têm alguma coisa, fiquem bem à vontade. Vejam aqui no chat os links, tá? O primeiro link é do vídeo 2, o segundo link é do vídeo 3, lá que eu pedi para vocês olharem. Dúvidas? Fiquem à vontade. Algo mais?
Acho que não, professor. A aula foi bem esclarecedora. Ok, então. Vou parar a gravação.